Muito bem-vindo, senhoras e senhores. Estamos apresentando aqui o quarto episódio do programa Frequência 89. Hoje é dia 12/7/2025. E, Matheus, como é que está o tempo, hein? Hoje o tempo está ensolarado. É um belo dia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É bom frisar isso aqui porque estamos falando diretamente do Rio de Janeiro, cara. Do Rio de Janeiro. Então, os cariocas, né, que gostam de podcast, tem que, olha só, mostrar interesse, porque a gente está começando, entendeu? É importante Isso é ter um verdade. público engajado, né, como falam. Mas, Matheus, Sempre você sabe qual vai ser... Ah, pode pode falar. continuar. Pode continuar. Você gravou o último episódio sozinho, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa Sim. experiência, cara? Olha, foi uma experiência muito interessante. O último episódio a gente falou sobre IA, né? Sobre Falamos IA, sobre cara. o conflito Uhum. de humanos versus IA. Foi legal. Foi uma boa experiência. Mas Cara, gravar juntos é bem melhor. é bem melhor, né, Matheus? Cara, eu queria. É bem melhor. Como eu não estava presente, né? Não pude estar, infelizmente. Eu queria deixar uma. Não deixar passar em branco, né? E falar sobre IAs, cara. Eu tinha um ponto, né, que eu ia discutir aqui contigo, que seria como você, ser humano, pode afirmar que você é um ser consciente, um ser não artificial, que seria o caso da IA. Você, por exemplo, seria uma IA criada pela natureza. Até aí a gente está de comum acordo, acredito eu, não? E a gente é uma IA criada pela natureza? Como Exatamente. assim Olha só, no quesito? quando Sim, pode você continuar. analisa o ser humano, ele tem comportamentos que podem ser pré-programados, né? Uma linguagem de programação, né? Tem comportamentos que já são inatos. Então você não sabe de onde vem, mas sabe que tem eles, certo? Certo. Então, com a IA seria a mesma coisa. Alguém programou essa IA para agir de determinadas formas, com base nos dados. Então, o que a gente faz? Você pega o ser humano, coloca ele no ambiente. Como é que ele vai reagir a esse ambiente? Se adaptando. É o que ele faz, é o que a IA faz com base nos dados. Até aí você está vendo que tem muita coisa parecida, né? É muito interessante essa tese. Muito parecida. Só que o que a gente está discutindo aqui seria a consciência. Outra coisa que a gente não sabe de onde vem, mas tem. A gente questiona o próprio ser, a gente analisa o mundo e, portanto, a gente obtém dados do mundo. Não é isso? Exato. Achei Então, muito interessante essa tese, assim. sim, senti muita falta dela lá no episódio, não tava, né? Aí o que você vai ter é esse confronto, né, de duas inteligências, né, que a gente pode dizer assim, e conviver no mesmo mundo, cara. Isso não é muito louco? Exato. E puxando uma linha do seu raciocínio, o ser humano consegue ser também, como eu posso dizer, é, colocado em situações para ele agir de uma certa forma, né? Se Olha você só. for fazer estudos de, né, vamos colocar aqui, governos, por exemplo, publicidade, todo esse estudo para a pessoa agir de uma certa forma, para a pessoa comprar aquele produto, para a pessoa achar que um certo produto é melhor do que o outro. Aqui, como eu disse, governos, você consegue agir de uma forma que as pessoas ajam da forma que o governo acha melhor, então acho que isso tem de acordo, sim. É claro, cara, é tudo uma questão de comportamento. Porque olha só, se a gente for pelo lado publicitário da coisa, tem a psicologia das cores, né? Que tem determinadas cores que invocam determinados pensamentos ou sentimentos, né? Como o azul, falam que acalma, né? A cor da calmaria. O vermelho já seria ali uma cor de mais agitação relacionada à raiva, né? Mas esse fervor, né? Tem a ver com fogo também, né? Sim, Então, sim. você vê que não estamos, né, totalmente ali separados do conceito de IA, tá?
a diferença, e eu diria que a única diferença, seria que a gente foi criado por Deus, ou seja lá do que você chama, natureza, universo, o que indica realmente que nós fomos criados, cara. Nós não nos criamos, Exato, nós fomos criados, exatamente. seja lá pelo que você chame. Né? A gente acredita que foi Deus, cara. Deus criou, nos criou, cara. Mas olha, esse seria a grande diferença, né? Então você vê que, por um lado, a gente tem uma inteligência artificial que se torna, tem uma certa inteligência, mas não tem a consciência de que é uma inteligência artificial que nós temos. Nós temos consciência, olha, somos inteligências que têm consciências de que temos inteligência. Eu acho que esse é a metalinguagem que acontece ali, que não acontece com a IA. Isso é muito interessante, cara. Temos a consciência que somos uma criação também, né? Diferente da IA. A Exatamente. IA é programada para dizer lá, eu sou uma criação de certa empresa. A gente Exatamente, já cara. tem consciência disso. Exatamente. Tanto que a gente consegue debater, né? Tem gente que acha que a gente é uma criação de Deus, tem gente que acha que a gente evoluiu de milhares de anos atrás. Mas todas as explicações levam em conta que há algo que antecede a nossa existência. Se tem algo Assim, que antecede a nossa existência, quer dizer que nós fomos criados, cara. Porque para você existir num meio, é preciso existir o meio. com Ou eu tô certeza. ficando maluco aqui? Pode ser Não, meio não, eu loucura, né? concordo com você. Pode ser meio loucura. Mas é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Então, esse aí foi um breve resumo aí do que o Matheus fez no programa, né? Qual é o nome? Esqueci aqui. Humanos versus IA. Humanos versus IA. Quem você acha que ganha, hein, Matheus? Olha, eu tô torcendo para os humanos ganharem. Quem não torce para os humanos, hein? Mas o que você acha realmente, cara? Você acha que, dada a situação que nós estamos, a IA está tendo um crescimento exponencial? Porque olha só, a gente tem várias IAs que estão fazendo coisas absurdas, cara. Mesmo que seja, né, ali limitadas por vários servidores, várias coisas, elas estão fazendo muitas coisas, cara. E eu queria saber o que vai acontecer, como você levantou lá, né? O que vai acontecer com os humanos, cara? Na internet também circulam diversos memes, né? Principalmente com esses vídeos de IA. Aí a IA lá faz um vídeo, aí o pessoal comenta, essa é a IA que vai dominar o mundo. Muito interessante. Exatamente. Aí as relações de trabalho, relações Mas, sociais, muitas coisas, né? Muitas coisas aí. exato. Mas também tem um ponto de ser só o começo, né? Isso que a gente tem acesso hoje é perto do que a inteligência artificial é o começo. Então, Ah, sim, eu sempre fica pensei aí nisso, no ar. cara. Eu sempre pensei nisso, porque o que a gente tem acesso hoje é um modelo filtrado por várias limitações. Porque se fosse sem limitações, como eles têm acesso, né? Os desenvolvedores têm acesso, imagina o poder que isso tem, cara. A gente não tem a menor consciência do que realmente a IA pode fazer no mundo, né? Sim, essas tecnologias tem até um termo que se usa que é, por exemplo, quando surge assim, uma grande tecnologia, você não lança ela direto no mercado, né? Você espera ali um período, você estuda ela, depois que você tem toda essa programação dela, e você lança, né? Uhum. É bem interessante isso. Então fechamos aqui o assunto IA, cara. Aqui nós fechamos. Aí eu notei que a gente nem se apresentou, né, cara? Sim, vamos apresentar então? Bora lá. Começa aí. Quem começa? Eu? Eu começo? E Isso. aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus. Eu Pode se sou apresentar, o David. David, cara. Nós somos os apresentadores aqui do programa, né? E por mais que a gente tenha dado, né, um breve resumo de IA, o episódio de hoje, cara, é dedicado a The Office, uma das melhores séries que a gente já viu,
né? E hoje vai ser um episódio dedicado a essa série que tanto nos fez rir, cara. The Office é um ponto fora da curva, né, nas séries. Com certeza. O The Office americano, né? Porque nós sabemos The que tem Office várias versões, né? americano. Então, Tem cara. diversas, Vai. sim, tem diversas variações pelo mundo. Talvez seja até uma das séries com mais variações, né? Com Se a gente for certeza. colocar no papel. Com certeza. Então, cara, eu trouxe aqui uns episódios, né? Se a gente fosse falar de todas as temporadas e tal, esse programa aqui levaria um dia, né? Pra gente falar muita coisa sobre os episódios. Mas eu escolhi uns episódios aqui que eu achei interessante, né? Então vamos lá. A primeira temporada, você bem sabe, Matheus, que a primeira temporada era meio que experimental. No sentido de que eles estavam fazendo algo que eles estavam. Que tinha no The Office. No primeiro The Office, que era britânico, não sei, que eles estavam aplicando no contexto americano. Então ficava uma coisa meio experimental, que passava do ponto, às vezes não. Então eu vou falar da primeira temporada aqui. O terceiro episódio da primeira temporada, que se chama Plano de Saúde. Eu vou dar um breve contexto aqui, Matheus. Não sei se você lembra, mas o Michael foi encarregado de trocar o plano de saúde, porque a empresa estava passando por um momento difícil. Só que ele não aguenta essa responsabilidade e ele passa primeiro pro Jim, mas depois aí o Jim fala que o Dwight seria melhor fazendo isso, então ele passa pro Dwight. E você lembra desse episódio, cara? Eu lembro esse grande episódio. Um grande episódio. Aí o desenrolar é o seguinte, do jeito do Dwight da primeira temporada, ele é mais autoritário, cara. Ele é mais pulso firme no quesito compromisso com a empresa. Então ele vai cortando, cortando, até que não sobra nenhum plano de saúde, cara. Isso é muito engraçado. Ver as reações dos outros ali. Então é muito legal, cara. O que você tem a dizer sobre essa primeira temporada como um todo, né? Como você disse, a primeira temporada é uma espécie de experimento, né? Isso. E novos fãs, principalmente de The Office, alguns não gostam muito da primeira temporada. Eu, particularmente, gostei da primeira temporada. Pra mim, foi muito boa. Pra você, você gostou? Eu gostei, cara, eu gostei porque eles passam muito do ponto. O Michael simplesmente é um chefe babaca, meu. Ele ultrapassa o senso do ridículo. E isso é muito legal, né? Até determinado ponto. Porque se a série seguisse só por esse caminho, talvez não ficasse bom. Mas como na primeira temporada tem poucos episódios, né? Como eu disse, se trata de um experimento. Na segunda temporada eles já acertam o que eles querem realmente e continua sendo muito bom. Mas a primeira temporada tem o seu valor, cara, tem o seu valor. Aí eu vou trazer aqui o Sem dúvida. quinto, o quinto episódio que se chama Basquete. Basquete. Não sei se você viu, cara. Eu lembro disso também. O Michael propõe que o time do depósito jogue contra o time do escritório. E, cara, no desenrolar é muito engraçado. Porque o Michael fica dando uma de que é um mestre no basquete e tal. E que ele é muito bom. Só que na hora a gente vê que era tudo uma falsa afirmação, né? Porque você vai vendo que o cara era péssimo. Ele falava que jogava todo final de semana. Como é que pode isso? Jogava. Não, eu jogo todo final de semana aqui. Eu sou muito bom. Eu vou ganhar deles. E eles acabam. As cenas dele. Aham. E eles acabam perdendo e vão trabalhar no sábado, porque era isso. Eles estavam apostando quem iria trabalhar no sábado, Caraca. cara. E todo mundo fica. Tudo isso, Ah, tudo isso por conta do ego do Michael, né? exatamente, cara, exatamente. Aí todo mundo acaba indo trabalhar no sábado, né? Por causa do Michael, né? Mas aí depois ele fala que não faz diferença porque vai ter um corte pessoal mesmo, então é melhor nem vir no Ah, sábado. aí ele melhora a situação. Exatamente. Cara, você tem alguma.
Tem alguns episódios aí que você quer mencionar aí? Olha, tem sim grandes episódios. Eu Uhum. acho que na segunda temporada tem um episódio que se chama Office Olympics, que é sobre, se eu não me engano, sobre a Olimpíada, né? Que o Jim e o Dwight não, o Sim, Jim e o sim. pessoal do escritório ali organizam, enquanto o Michael vai tentar comprar uma casa. Isso, esse é o Você terceiro lembra desse episódio. episódio? Esse é o terceiro episódio. Isso. Eu até coloquei aqui também comigo aqui. Você colocou isso também? Aham, Então, muito interessante, né? Esse desenrolar do Michael. Eu acho que é até a primeira vez que a gente vê o Michael saindo, né? Pra aham. fazer assim uma grande compra. Aí no final acaba não dando muito certo, mas ele compra a Sim, casa. Eu acho eu acho interessante que isso. o ponto mais engraçado é ele avaliando a casa, né? Porque parece que ele comprou meio que avulsamente, assim, ele não viu que a parede era muito fina. Aí o Dwight fala que pela parede ser fina vai dar pra ouvir o vizinho tomando banho, não sei o quê, cara. Aí ele começa a ficar meio chateado, né? Isso. Aí ele pensa em voltar atrás, só que ele não leu o contrato. E se ele voltasse atrás, ia ter que dar, acho que uns US$ 10.000, né? É, Por cara, sim, rescisão. sim. Ele pensou que ia quitar a casa em 10 anos, eu acho. Só que seria em 30 anos, cara. O cara ia passar a vida toda pra quitar a casa. E não sabia disso. Cara, muito bom esse episódio, muito bom. Enquanto isso, eles estão fazendo uma Olimpíada no escritório, né? Isso no escritório. Eles fazem diversos jogos lá. Todo mundo Sim. participa um pouco. Aí o Michael chega no final, né? E ele é premiado e tal. Eu acho que foi. Esse episódio mostra que, apesar dele estar mal, o escritório fez ele se sentir bem, cara. Porque no final ali ele tava com pessoas que ele gosta muito e elas presentearam ele com um prêmio simbólico, né? Pelo dia que ele tava tendo. Lógico que ninguém Exato, sabia o que tinha acontecido, mas todo mundo ali, né, deu esse presente pra ele. exato. E no final o Jim até parabeniza ele, né, pela compra. Isso. Ele não sabia de toda a confusão que teve na compra, mas sabia que ele comprou ali a casa. Então é legal Uhum. ver essa união deles. Aí, E por isso eu acho esse episódio muito especial. Pode sim, continuar. esse episódio é muito bom. Muito bom. Aí a gente tem um quarto episódio, cara, que se chama O Jogo. 4 episódios de jogo. O Jogo. Não, o jogo não. O Fogo. Lembra desse episódio? Esse episódio Jogo. aí é muito bom, hein? Isso é muito bom. Mas esse eu não me lembro muito. Eu O só lembro das Dwight, principais partes. o Dwight, ele tá querendo. Como ninguém tava indo nos treinamentos de combate ao incêndio, ele resolve fazer um sem que ninguém soubesse. Então ele começa a fazer os preparativos para poder ter um incêndio no escritório. E esse episódio é Assim. muito caótico, cara. Ele é muito bom, muito engraçado. Porque ele vai fazendo as coisas e olhando pra câmera, olha só. E ele vai fazendo como se tudo tivesse em chamas. E você vai vendo cada personagem reagindo ali, a Pen, o. Qual o nome dele, cara? O O Kevin. Oscar, O Kevin, o o Oscar. Kevin. O Kevin chega a derrubar o câmera. Você vê que tem Sim. uma quebra da quarta parede, né? Porque ele vai andando e com a pressa acaba derrubando o câmera. Então aquilo tudo ali faz parecer muito real. E a atuação, né? Parece que eles realmente estão vivendo aquilo, cara. Eu achei esse episódio muito bom. Episódio fantástico. E Muito... é sobre também o. Ah, não, eu tô confundindo com outro. Eu tava confundindo com o Incendiário, mas esse é sobre esse treinamento do Ryan Dwight. começou um Ele para incêndio e foi queimando tudo, e foi queimando queimando tudo, foi tudo. queimando tudo. Ryan começou um Olha, incêndio. Ah. tem um episódio que eu acho muito legal também na segunda temporada, que é o episódio 19. Você Hum. faz ideia mais ou menos de qual é? Cara, não, não. Qual é O o título? título é, o título é simplesmente O Aniversário do Michael. Ah, sim, sim. O aniversário do Michael. Que o Kevin, É ele aquele tá episódio.
Isso. Aham, sim, caramba, esse O episódio Kevin é tá muito esperando o engraçado, cara. resultado dos exames, né? E o Michael ali querendo fazer a festa, só que o pessoal tá preocupado com o Kevin. Aí Uhum. ele acha que aquilo é sobre ele. Sim, exatamente. E ele começa a ficar. Começa a ficar inquieto, né, com isso. Aí começa a forçar muitas coisas. Cara, o Michael é simplesmente um dos melhores personagens que tem, cara. Não é mesmo? E ele fica. E Ah, ele vai se desenvolvendo, né? sim, Isso é pela série. Na primeira temporada, a gente praticamente chega quase, né, a detestar o Michael, mas o exatamente. tempo vai passando, Então, a gente vai se isso que é acostumando. legal. Ele vai tendo um arco, né, de personagem ali, meio que de humanização. Você vai deixando o Michael mais humano, né, mais propenso a sentir as coisas do que na primeira temporada, que ele era simplesmente um cara insensível, né? Aham. Um cara insensível. Lembra da piada que ele fez com a Meredith no aniversário dela? Era Então, sobre eu nem a lembro dela. questão da cirurgia dela. Isso. É uma piada muito de. Muito anticlímax. Tava todo mundo comemorando e ele lança uma piada que não tem. Nem parece uma piada, parece uma afirmação lá. Então assim, o E o Michael realmente teve uma transformação, cara. teve mesmo. E o pior é que essa piada foi depois de uma piada que ela gostou, né? Que era sobre a idade dela que tava avançando. Sim, Ela falou, sim. não, legal. Aí ele continuou. Não, eu pensei nessas piadas aqui também. Caramba, cara. E ele reserva o dia pra isso, né? É, ele reserva o dia inteiro pra isso. Cara, como é que pode? Aí eu acho que você deixou passar esse episódio. Esse episódio é muito, cara, pra mim é um dos episódios mais icônicos de The Office, que é o discurso do Dwight, cara. Isso é muito bom. O episódio 17 da segunda temporada, em que o Dwight é eleito o melhor vendedor, né? O maior vendedor da Dunder Mifflin. E o que ele vai fazer é simplesmente um discurso para toda a empresa. Só que o problema é, ele não é bom com discursos. E o que ele faz? Vai procurar a ajuda do Michael e depois a ajuda do Jim, cara. E ele faz um dos melhores discursos. Você lembra, Matheus? Lembro sim. O Jim montou um discurso pra ele, lembrando ditadores, lembrando o Sim. Mussolini. Cara, Ai, Deus. e ele vai fazendo discurso e batendo na mesa, falando. E você vê que ele tá meio. Tá meio parecendo um ditador mesmo, né? A postura dele, as expressões faciais que ele faz de imponência, ele vai batendo na mesa, vai, e todo mundo vai ficando motivado. E o Michael, ele só sai porque ele não gostou. Não que ele não gostou, mas ele. Porque o Michael também, ele foi eleito o maior vendedor e tal. Ele já fez discursos e não foi tão motivador quanto o do Dwight. Mas mal sabe ele que era discurso do Mussolini, cara. Só que montado ali de um jeito pros vendedores. Isso aí é loucura total. Matheus tá aí? Matheus. Parece que o Matheus. Ah, eu tô sem internet. Internet caiu. Caramba. Vamos ver aqui. Internet simplesmente caiu. Não dá pra saber por que ela caiu, né? Vamos ver aqui se eu consigo me conectar com outra internet. Vamos ver, vamos ver. Foi. Voltou, Matheus? Alô? Alô, alô, alô? Matheus? Foi? Voltou? Matheus? Caiu a internet aqui, Matheus. Mas continuamos no ar, cara. Caiu, saiu, Continuamos no ar. acontece. Acontece, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí eu tava Então, falando do discurso do Dwight, que ele vai fazendo e ele vai batendo na mesa, ele vai, sabe, fazendo aquela coisa toda de ditador mesmo. E o Michael ele acaba saindo, né? Porque ele não, porque o discurso do Dwight motivou mais a galera do que o discurso do Michael. Então, ele acaba ficando meio triste e tal. Aí ele vai, meio sai. chateado. Isso.
Mas é um bom Mas no episódio, cara. final, sim, mas no final ele disse que ele é o cara que motivou 1.000 pessoas, né? Exatamente, cara. Muito bom, muito bom. E você vê que essa dinâmica do Jim fazer piadas não, pegadinhas com o Dwight, e o Dwight fazia algumas pegadinhas com o Jim desde a primeira temporada, cara. Porque o primeiro episódio é o Jim colocando o grampeador do Dwight numa gelatina, cara. Na gelatina. Na gelatina. Desde a primeira temporada, isso. Exatamente. Aí, você E tem esse, algum. Você tem mais. esse episódio. Vai. Sim, eu acho que nesse episódio, não sei se você concorda, sobre o Dwight, né? Esse do discurso. Talvez seja a primeira vez que a gente tem um contato assim com o Dwight mais sensível mesmo, Sim, né? Que ali ele tem né? Ele tem uma dificuldade, ele busca ajuda do Michael, acaba não recebendo, busca ajuda do Jim, o Jim brinca com ele, e no final a gente fica meio que na torcida, né? Pra que tudo dê certo. Porque o Dwight exatamente. parece ele tá nervoso ali na frente Ele tá também. nervoso, é. Ele fica muito nervoso, que ele. São Ele muitas fica muito pessoas, nervoso. né, cara? São muitas pessoas. E. E vamos. Você tem mais alguns episódios aí? Não, não, só isso. Ó, então vamos pular pra terceira temporada, cara, que é A Convenção. Você se lembra desse episódio? O segundo episódio da segunda temporada. Terceira temporada, quer dizer. A convenção. Não, não lembro muito. O Jim, ele tá na filial ele tá na outra filial, eu esqueci o nome agora. Aí ele. O que acontece é o seguinte: o Michael e o Dwight, eles vão encontrar o Jim e o. E o outro gerente, cara, outro gerente regional de lá. Só que eles. O Michael acha que o Jim saiu da filial de Scranton por causa do Michael. Aí ficou meio que uma coisa. Caraca, Fica meio que uma coisa. Uma coisa ali, meio que uma briguinha, meio né? que Do Michael pessoal, com. né? Uma briguinha ali. Mas aí, você lembra desse episódio? Cara, eu lembro sim. Muito interessante esse episódio. Que ele vai chamando todo mundo da convenção pra uma festa e ninguém vai. Exato. E só vai uma pessoa. Só vai uma pessoa e sai, tá ligado? Então, Ai, é um bom episódio também, né? Que mostra como essa relação foi afetada, né? Porque aos olhos do Michael, o Jim tinha saído por causa das atitudes dele, né? Mas mal ele sabia o que estava acontecendo por trás o pano de fundo, né? Que seria o romance entre ele e a Pen, que acabou não dando certo naquele momento, né? E ele acaba saindo porque ele não suporta a, aquela situação com ela, cara. O que você acha da relação desses dois, hein? olha, no início era. No início sempre foi interessante, né? Eu sempre fiquei em dúvida se a Pen sabia dos sentimentos do Jim. Ela até chega a mencionar E eu isso na imagino primeira temporada, né? que ela chega a mencionar. E eu acho que essa decisão dele foi muito legal, cara, sinceramente. Tem É, tipo, momentos que realmente é melhor a gente se afastar e talvez ter essa ideia, ter essa decisão que não é pra ser. Acabou que no, exatamente. no final, né, teve mudanças. Teve, Mas teve, eu achei muito teve. legal a atitude dele. Aí E ele o. também. Sim, pode continuar. Não, vai lá. Então, e ele também mudou para um lugar que ele queria, né? Conhecer um tempo, conhecer Uhum. coisas novas. E depois disso, o Jim, como pessoa, muda. Ele começa a fazer as coisas que realmente gosta. Acho que ele tem um encontro com ele mesmo. Ah, sim, porque no decorrer dos episódios, né? Acho que até a segunda temporada, o Jim ele começa a ter essa percepção de que ele fazia as mesmas coisas todos os dias. Ele tinha chegado lá bem novo e ele já estava em uma determinada idade, ele já estava fazendo aquilo lá há muito tempo. Tipo, as mesmas Exato. pessoas no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Então ele não gostava dessa. Não estava gostando dessa rotina, cara, que ele estava inserido há muito tempo. Então eu acho que o ultimato que ele dá na Pen, né? Eu acho que é aquilo que estava guardado nele.
durante todo esse tempo. E quando ele é rejeitado, né, naquele momento ali, ele percebe que não dava mais para ficar ali, porque o que prendia ele realmente ali, eu acho que era a Pen, cara. Era exatamente a Pen. Se não fosse por ela, ele mesmo diz no episódio, se eu não me engano, que ele estaria, né, na outra cidade comendo um prato típico que ele gosta. Exatamente. Então, é muito interessante também, né, que ele acaba mudando. Aí tem o quinto episódio da terceira temporada que se chama A Iniciação. Você lembra desse episódio? A iniciação, como que ele é? Terceira temporada, né? Isso, terceira temporada. Cara, a iniciação me pegou agora, porque eu até esqueci aqui, vamos. Calma aí. A inicia... Dwight acompanha Ryan em sua Isso, primeira missão de vendas, isso mesmo. submetendo a uma absurda série de testes ao longo do caminho. Exatamente, esse episódio, cara. Eu botei ele aqui porque é Eu muito imagino bom. que seja a primeira venda do pessoal que chegou, né, Sim, e o que acontece é, o Ryan ele não consegue, ele fica nervoso, cara. Ele não é um bom vendedor. Aí o Dwight, pra meio que ajudar ele faz essa série de desafios, assim, na fazenda dele. Lembra desse episódio? Mateus? lembro. Ah, tá aí. Ele abandona o Ryan lá. Sim, sim. Lembro disso. Faz o Ryan plantar lá, beterraba no chão. Não, mas tudo isso é pra você ser um bom vendedor, Ele cara. leva o Ryan lá acho que é uma celeira. É Eu a lembro fazenda que, dele, é a fazenda dele. Bota ele lá num cara, aquele celeiro. episódio é fantástico. Aí a gente conhece o primo Mose, né? Do Dwight. Esse episódio é muito bom, cara. Aí partindo pro episódio 9 que se chama O Convite. Você tá lembrado dele? Exato. Acho que é O Convite. Não, não é O Convite não, né? É, eu acho. Mas a descrição é o seguinte: o Michael, ele. A O Jen saiu. convite da terceira temporada. Não, não é convite, não. O nome tá em inglês aqui. Terceira, Mas olha, terceira temporada? isso. É um episódio em que o Michael, cara, ele é convocado a depor entre a favor da Jen ou da empresa. Você lembra desse episódio? Que a Jen, ela sai da empresa, ela é demitida. Assim que ele vai para uma espécie de. Ah, sim, aí ele tem que ir lá numa sessão, né? Pra ela ter os direitos dela, alguma coisa assim. Isso, isso. Esse E episódio? eu acho que, calma aí, eu acho que é Eu a lembro. quarta temporada, cara. Deixa eu. Aí eu devo ter. É a quarta temporada mesmo. Eu acho que é a quarta temporada também. Quarta temporada. Aí eles. Ele acaba ficando nessa confusão, cara. Será que ele vai Você ser a sabe qual favor é da o episódio? empresa? Ó, é o episódio. Quarta temporada, episódio 9, cara. Calma aí, não, não. Pera aí, tem alguma coisa errada, cara. Calma aí. Mas você lembra desse episódio, né? Tô procurando aqui, calma aí. Se lembra desse Aí episódio, né? ele fica. Lembro sim. Ele fica nessa divisão. Ele apoia a namorada dele ou ele apoia a empresa? Isso. Deixa eu ver. Calma E aí. interessante também, se eu não Ah, o estiver episódio enganado, 12. eles. Episódio 12 da quarta temporada. Terceira. Episódio 2. Não, terceira temporada, na verdade. Show. Show. Ah, não, É a peraí. quarta temporada Não, mesmo. eu tô fazendo confusão. 12, quarta temporada. Tô A fazendo confusão. declaração. É a terceira temporada, Isso aí. episódio 9. Isso é. O episódio que eu falei agora se trata da terceira temporada também, né? Só que ele é do julgamento, né? Mas o que eu tô falando aqui é do convite, o episódio 9 da terceira temporada, onde a gente tem aquela fusão das filiais, né? Porque o Josh, que é o gerente regional da outra filial, ele desiste.
Ele desiste de assumir a Sim, filial sim. de Scranton com a dele. Aí quem fica no maior cargo, né, dessa fusão é o Michael. Aí acaba chegando os Sim. funcionários da outra filial para Scranton. Só que acontece, Isso aí. eles ficam sabendo que tem um que é ex-presidiário, cara. Lembra desse episódio? Lembro. Aí eles estão chegando, no começo do episódio, esses funcionários estão chegando, e o que acontece é, o Michael tá lá falando, né? Ah, você escravo vai trabalhar ali e tal. Ele faz meio que uma brincadeirinha, né? Só que aparece um cara que é negro e ele fala isso, tá ligado? Ele, tipo assim, muito sem noção, cara. Esse episódio é muito bom. Aí eles ficam com medo E e. eles, funcionários, vão. Ah, eles Os ficam. funcionários vão Vai falar. conhecendo um pouco do Michael, cada um. Sim, exatamente. Eu acho que todos acabam desistindo, né? Indo embora, porque não dá pra ficar assim, né? Sim. No decorrer do episódio, muitos vão embora. Aí a gente conhece o famoso personagem que o Michael cria ali, que é o Prisioneiro Mike. Você lembra dele? Certeza que esse personagem aí inesquecível. Exatamente, cara. Aí pra fechar aqui, eu vou falar de um que é muito bom também. Que esse aqui eu acho que é um dos episódios mais constrangedores de The Office, cara. O episódio 13 da quarta temporada. O, o Jantar. Você lembra desse? Isso aí é um dos melhores episódios, sem dúvida. O Esse, episódio é cara, muito marcante. esse episódio aí, vou te falar. É um dos melhores episódios que a gente tem, cara. Um dos melhores episódios. Por quê? É episódio 13, é isso. Episódio 13 aqui, da quarta temporada. A gente tem, cara, uma junção. Porque quem conhece The Office sabe que é uma série que o humor é fundado ali no constrangimento, né? E o legal é ver como os personagens reagem a isso, né? Você vê que o Jim, ele reage olhando pra câmera às vezes, você vê que alguns ali até ficam encarando o Michael algumas vezes, Exato. né? Então ali você vê que é a, a mágica da série é isso, é o constrangimento. E nesse episódio da quarta temporada, é episódio 13, né? Ele eleva muito isso, cara, porque é uma sucessão de desconforto que você sente ali em cada momento, cara, que você fica apreensivo. Eu não sei se você viu esse episódio dessa maneira, ô Matheus. Matheus? Oi, Matheus? tô O ouvindo? Oi, tô ouvindo? que tu achou? Cara, esse episódio aí é fantástico. Você sente desconforto do início ao fim. Primeiro que o Jim aceita o convite porque ele sempre negava, né, os convites do Michael. Isso. Mas o Michael engana ele, né? Sim. Aí eles vão pra casa do Michael, conhecem lá. Eles conhecem a história do porquê a porta tá quebrada, né? Eles reclamam do frio, mas é porque a porta tá quebrada, porque o Michael saiu correndo pro carrinho de sorvete, Quando ele eu ouvi o quebrou o barulho do vidro. carrinho de sorvete, cara. Então, assim, é um daqueles episódios que. E o Dwight chama a babá dele, aí o Andy vem com a Angela também. Então, assim, é uma mistura muito boa de personagens ali, cara. Fantástico aquele episódio. E a gente poderia ficar Depois falando. tem, Ah, depois tem a briga do casal também, do Michael, com a, com a noiva. Noiva não, namorada dele. com a Jen, é. Então, ela acaba atacando o Dandy, o prêmio Dandy Na- na televisão dele, uma televisão pequenininha no canto, que ele falou que
ficava vendo em pé. Meu, uma televisão pequenininha, o cara fica vendo em pé. Muito bom, cara, muito bom esse episódio. Aí, como a gente disse, né? Se a gente fosse falar mais sobre essa série, a gente ficaria, sei lá, um dia falando sobre The Office, cara. E, Exato. e são muitas coisas, né? A gente tem até a saída do Michael, que é uma das coisas mais tristes da série, né? Que te deixa meio Sem dúvidas. emocionado mesmo, porque é um personagem que fez muita coisa. É um personagem que acabou sendo muito querido, né? Porque ele puxou muito essa. Quando você fala de The Office, você lembra do Michael Scott, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Aí a série até tenta, né, ali manter o Andy como na função do Michael, só que não dá, não é a mesma coisa. Não. Tem um período ali de mudança de chefes também. Não é a mesma coisa sem o Marco. Não é, né? A gente fica sempre, caramba, cadê o Michael, cara? O que, que ele faria aqui? Então a gente vê que realmente fazia falta, ou melhor, gerente regional da Dunder Mifflin, cara. Ah, eu tô lembrando agora do episódio que ele se demite, cara. Se lembra desse episódio? Que ele cria a própria Lembro. empresa de papel? Esse episódio eu lembro. Eu tava pensando em falar nele também. Cara, Esse eu achei episódio aquele pra mim, episódio muito bom. sim, pra mim é um dos mais emocionantes da série. Exatamente. Porque a gente percebe que o Michael tá tomando rumo mesmo, porque ele sente que ele não é levado a sério, né? Principalmente pelo David Wallace, né? Um dos diretores da empresa. E ele percebe isso e ele resolve simplesmente sair, cara, depois de 15 anos na empresa. Você faria Verdade. isso, Matheus? Eles, Depois de 15 anos na empresa? Sem saber o que fazer realmente? muito tempo para abrir seu próprio negócio. Ele chama a Pam e chama a Ryan também. Isso. Ele chama todo mundo. Mas olha só que interessante. Ele chama todo mundo, só que só quem vai é a Pen. Por que você acha que isso aconteceu? Ele chama todos os vendedores. Só que a Acho que Pen é a que vai, né? O que você acha talvez disso? eles não acreditassem, né, no que o Michael podia fazer. Exatamente, eles não confiavam o bastante no Michael para largarem os seus empregos, né, cara? Por quê? O Michael, por mais que não pareça, ele é um cara que vendeu muito papel, né? Ele foi um dos grandes da empresa, por isso que ele virou gerente. Sim, sim. Então, quando ele sai, ele carrega com ele todas essas experiências, tanto que ele fala isso, né, no episódio. Sim. E a empresa tem um início muito bom, né? Tem, Tanto tem. que a Dunder Mifflin pensa em comprar a empresa deles. Exatamente. Aí, o que acontece? Por outro lado, a Pam, ela estava há muito tempo na função de recepcionista. E ela não se Verdade. sentia valorizado bastante, porque ela sentia que poderia fazer mais. Tanto que Verdade. ela fez curso de arte e tal, só que não foi pra frente. Ela acabou parando no mesmo lugar, né, por dizer assim. Então ela se sentiu ali na necessidade de mudar, cara. Tanto que quando ela vai com o Michael, ela quer ser vendedora, ela quer ser mais do que ela era, mais do que a função dela permitia, né? Então você vê que ela, como o Michael, né? A série faz até esse paralelo, né? Ela estava cansada de ser só a recepcionista, né? Ela queria ser mais. Isso aí. Aí, como um todo, eu acho que The Office é simplesmente uma das melhores coisas já feitas, cara. O que você acha? Eu concordo, sem dúvidas, com você. É a minha série favorita de muito longe. Eu te falei, né, que eu vi várias vezes, né? Eu vi a primeira vez, aí Sim, depois eu vi a sim. segunda, vi a terceira. Porque é uma das séries que você pode ver várias vezes, cara. Não tem como.
Exato. O humor, muito, muito legal. Tudo muito legal. E por incrível que pareça, mesmo com os absurdos de The Office, eu acho que é uma série mais realista do que muita série por aí. Em que sentido? No sentido de, tipo, as coisas realmente acontecerem, sabe? O humor ali, o humor é o humor do, como você disse, ali da vergonha e tal. Ah, sim, Tipo, sim. você não duvida que o personagem, que o Michael falaria aquilo, que aquilo poderia acontecer com o Michael. Exatamente. Diferente de algumas séries por aí que o humor é fanfarrão, sabe? Essas mesmas piadas. Sim, sim, sim. O bom do The Office são as situações. Eu acho que nem são. Os personagens não contam piadas, né? Você vê as coisas Isso, acontecendo, você vê as reações. Então, assim, é mais nesse caminho que The Office vai do que outras séries. exato. É mais, digamos assim, o humor fica mais implícito, né? Você percebe. Você não precisa que tenha uma risada de fundo ou que alguém conte realmente uma piada ali. Então, é um perceptível, cara. Muito bom. Muito bom. Como as câmeras também atuam. Exatamente, um grande Eles trabalham diferencial. realmente como se fosse realmente um documentário, né? Não Sim. como uma série. E eu não sei se você sabe, mas no primeiro episódio, eu acho que eles contam o porquê dessas câmeras estarem acompanhando eles na empresa. Porque um suposto funcionário havia cometido suicídio, cara. Caraca, sim. Aí depois eles acham o bilhete desse suposto funcionário na caixa de reclamações. É preciso que vocês cuidem mais da saúde mental. Depois de sei lá quanto tempo ele foi ler isso. Então, assim, como a gente disse, The Office merecia ter um episódio, né, dedicado, porque é uma das séries que eu posso dizer pelo Matheus também, é uma das séries que a gente mais gostou de ter visto e, Sim, e que sempre vai ter um lugar reservado em nossas lembranças, cara. sempre vai ter. Então eu acho que é isso, cara. Tem mais alguma coisa que você queira falar, cara, sobre The Office ou Eu sobre qualquer outra coisa? não. Acho que ficou interessante. A gente esqueceu só de mencionar o Creed, né? Eu acho que o Creed vai ser a capa do. Ah, sim. O Creed vai ser a capa do vídeo. Merece. O Creed merece ser capa. Ninguém se mete com Creed Barton e sai impune. O único que fez isso é. Pô, esqueci a piada dele. Caramba. Você lembra essa fala que ele acaba falando lá? Olha, essa eu não lembro, mas eu lembro de uma vez que ele pediu pro Ryan criar uma página para ele na internet para ele escrever textos. Só que o Sim, Ryan criou uma pasta no computador no para Word, que no para que a começo. sociedade pudesse estar livre dos pensamentos do Grid. Cara, muito bom, muito bom. Então a gente finaliza com isso, E, cara. Com o famoso sim, Creed Bratton. Então foi isso, né? O quinto episódio de frequência 89. A gente está finalizando aqui, né? São exatamente 1h06. O que você achou do episódio de hoje, Matheus? hoje foi fantástico. Foi muito bom falar sobre a IA lá no começo e agora terminar com The Office. Exatamente, cara. Exatamente. E estaremos, né, no próximo sábado, estaremos aí, cara. Tem muita coisa para falar, hein, cara. Sem Sobre, dúvidas. Está só sobre começando. exatamente, tem muita coisa para falar aí sobre o mundo, cara, e sobre as coisas que estão por vir. Então é isso, Matheus. Valeu! Valeu.